o governo, eu já colocava que ou o Brasil repensa o seu modelo de saúde do ponto de vista do seu financiamento, ou é impossível, com os recursos que são destinados atualmente, que são gastos atualmente no Brasil para a saúde, garantir uma saúde que a população, que o trabalhador precisa e ele merece. E essa coisa da saúde não é só pública, não. É na saúde privada, né? Hoje, quem tem plano de saúde, eu tenho um plano de saúde, mas se eu quiser para o meu menino, meu filho de 4 anos, ser atendido por um médico, é 60, 90 dias para conseguir marcar uma consulta. Eu já fui para atendimento pediátrico no final de semana, passei 4 horas esperando um atendimento do médico. Mesmo com a lei que proíbe isso agora, tem que atender? Não? Eu garanto que quem esteja nessa sala aqui, que tem plano de saúde, sabe o que significa conseguir um UTI, conseguir uma vaga no hospital privado. Estou falando de público, não. Então a crise, o problema na saúde não é só o olhar para a saúde pública, é a saúde como um todo. Enquanto os Estados Unidos gastam $10 mil per capita para a saúde, né, a gente gasta aqui $600 no Brasil. Então, esse é um debate, e só que quem está levantando isso não só sou eu, não, são todos os governadores e todos os prefeitos do Brasil. A responsabilidade do Estado, de um governador, é gastar 12% da receita corrente líquida do orçamento do Estado. Nós estamos gastando 20%, quase 20%. Tem município gastando quase 30% quando ele é obrigado a gastar 15%. Fortaleza, o Roberto Cláudio, ano passado, gastou 26%. Mas será que está gastando bem, governador? Sim. Bom, eu estou falando do ponto de vista do volume de recursos. É claro que tem que se otimizar, tem que se olhar a eficiência do serviço. Então, o que eu tenho colocado é o seguinte: primeiro, eu tenho feito uma não vou dizer briga, mas uma reivindicação justa para o Estado do Ceará, pela União, de que o Ceará recebe muito pouco recurso, né, de 2006 para cá, 2007 para cá, com o aumento dos equipamentos que o Estado do Ceará criou. Estou falando a nível de governo do Estado do Ceará. Vou lhe dar uma sugestão. Nós não tínhamos nenhuma UPA no Ceará. Só em Fortaleza são 6 UPAs. O Estado fez, né? Nós não tínhamos nenhuma policlínica. São 19 policlínicas funcionando no interior do estado. Nós não tínhamos nenhum centro de especialidade odontológica, estão funcionando. Os hospitais eram todos aqui em Fortaleza, duplicou a HGF, aumentou todos os hospitais, leitos hospitalares aqui de Fortaleza, e ainda botou o Hospital de Sobral para funcionar. Mas, governador, o senhor mesmo reclamou uma vez que não tem dinheiro para hospitais, para UPAs, para policlínicas, centro de especialidade odontológica. O que aconteceu? Que quem está bancando essa conta a maior parte é o Estado. O que eu tenho cobrado é que a União tinha que repassar parte dele para esses equipamentos que o Estado criou na sua estrutura. Não parece um problema parecido com o que o Rui falou do Ronda do Quarteirão, com os casos de luz, por exemplo. Os hospitais que o governo fez no interior, fez 2, né, tem mais um concluído, são muito grandes, são estruturas muito pesadas, muito caras. Não poderia o Estado ter feito equipamentos talvez menos custosos na manutenção? Nós precisamos ter um hospital de alta complexidade, que é isso que está faltando. Por que existe essa procura tão grande em Fortaleza? Porque o HGF é um hospital de alta complexidade e de alta qualidade. Por que as pessoas querem vir para o HGF? Porque ele é bom, tem grandes profissionais, né? Então, qual foi a lógica do governo? Eu preciso construir hospitais bons também no interior para evitar que as pessoas venham para Fortaleza. Parece que o cálculo é um hospital regional desse, o custo de um ano é o custo do que representa a construção, né? É um custo muito alto. Saúde, por isso que eu estou dizendo, saúde é caro, médico é caro, medicamento é caro, serviço de qualidade é caro, né? Então o que é que eu estou querendo colocar é que anteriormente aqui a gente está no ar, eu estava colocando para o Rui. Eu tenho comparado Ceará com Pernambuco em relação ao volume de recursos que o Estado recebe da União. 2006, e eu vou só dar um número, 2006, o Ceará gastava do Tesouro, recurso próprio do Tesouro, em torno de 226 milhões de reais. E recebia mais ou menos a mesma coisa do governo federal. Era mais ou menos, a cada R$1 que o Estado gastava, recebia R$1, que é mais ou menos essa conta que é o pactuado lá. Em 2006. É 50%, 2006. 2014, o Estado gastou 1.478 milhões de reais, só recebemos 400 milhões da União. E por que Pernambuco recebe 3 vezes mais do que o Ceará? Pois é esse que eu estou questionado. Não há um critério técnico
O que é poder político, governador? O que é? De um governo de oposição, né? Pode até ser, né? Então, de um governo de oposição, Pernambuco foi privilegiado, recebeu refinaria, recebeu fábrica da Fiat, recebeu uma série de coisas. Teve ministro da Saúde, então isso eu tenho questionado. Nós tivemos ministro da Educação eu estou defendendo os interesses do povo cearense e mostrando que é injusto o Pernambuco receber 1,2 bi e nós recebemos 400, porque nós temos quase a mesma população, né? O Estado avançou nos equipamentos. Então, esse anúncio que o ministro veio fazer aqui é aumentando 113 milhões desse teto do Estado do Ceará para o governo do Estado. Mas isso nós vamos passar de 400 para 520 milhões de reais. Isso vai ser possível, por exemplo, fazer um grande debate sobre inovações que tornem esse sistema mais eficiente. Se a gente lembrar que 85% da população é atendida pelo SUS no nosso estado, ou seja, um grande plano de saúde pactuado há décadas já pela sociedade brasileira e que precisa ser aprofundado, precisa ser melhorado. E para melhorar um sistema como esse, a gente precisa inovar, porque é um sistema extremamente caro, né? Porque é um sistema universal. E um sistema universal em qualquer país do mundo implica num orçamento financeiro muito grande, num grande montante de recursos humanos trabalhando nele, e o impacto social tem dimensões para uma nação inteira. Então, como é que se inova? Se inova se debatendo, se pensando e chamando as melhores cabeças para discutir o sistema. Essa é uma das finalidades desse tipo de evento. Eu acho que é debater com profundidade quais seriam os caminhos, né, que um novo SUS poderia ter, que eu gosto até de brincar, chamar de SUS 2.0, quer dizer, um SUS diferente que nós precisamos, com novas tecnologias que estão disponíveis aí, né? A gente tem ferramentas de comunicação, por exemplo, falando aqui na tribuna Band News, que podem ser jogadas dentro do sistema, né? A gente tem, por exemplo, a ideia de um prontuário único para o paciente do sistema de saúde. Isso é fundamental, porque qualquer um de nós que sofra um acidente e vai para um IJF e chega lá, tivesse os seus dados no computador, na internet online, eu saberia qual o tipo de sangue, eu saberia quais são as doenças que tem, quais são os medicamentos, qual é o tratamento que faz, quem é o médico assistente que já acompanha. Atualmente a gente tem tecnologia que permite essa integração de informações, por exemplo. Doutora Messi, sempre se fala da saúde, da crise da saúde, leva-se em conta sempre a falta de recursos. O senhor ainda há pouco estava conversando que o ministro esteve aqui com a gente nessa semana passada e acenou com a possibilidade de mais recursos. Isso vai facilitar um pouco mais e vai diminuir um pouco ainda a crise? Bom dia, Nonato, é um prazer mais uma vez estar aqui. Eu queria justamente começar por esse viés, dizendo que o ministro esteve aqui, aumentou o teto financeiro dos hospitais terciários, no caso o Hospital HGF, o Hospital de Messejana, César Calles, o Albert Seib, que é o único hospital pediátrico hoje para atender praticamente todo o estado no que diz respeito à área pública. Só restou o Alberto Seib e a Sopai, que é o antigo que é o Luiz França, na Francisco Sá. De quanto era o teto e quanto fica agora? Subiu em média 2 milhões de reais para cada hospital. Se eu não me engano, o Hospital de Messejana vai receber 38 milhões para custeio isso. Porque o problema, Nonato, é o seguinte: nós na saúde, quando em 88 nós tivemos na Constituinte, no capítulo da saúde, dizendo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, foi um passo muito largo que deu no Brasil continental. Então, naquela ocasião, foi um ganho muito grande para o cidadão e para a cidadã você ter um plano de saúde universal. E com o passar dos anos, o SUS está com 25 anos, ele mostrou que é muito eficiente em algumas coisas e altamente deficiente em outras. Por exemplo, o que é preciso para dar uma reciclada, uma renovada? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que passar pelo problema da gestão. Porque nós temos no Brasil eleições a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, você muda os gestores no Brasil todo na área da saúde. Você muda o secretário de saúde, muda o secretário municipal, muda os secretários, as pessoas de planejamento das secretarias. E, além do mais, você não tem, assim, uma fidelização dos profissionais para trabalhar nos equipamentos que foram construídos. Tomando, por exemplo, o estado do Ceará,
no governo Cid Gomes, ele fez investimentos de grande monta na saúde no estado. Ele construiu 2 grandes hospitais que eram necessários, construiu várias UPAs, vários CELs, e isso tudo para funcionar tem o que nós chamamos, Marcelo, de custeio. Sim. Então para você ter uma ideia, por exemplo, o hospital como o de Juazeiro e Sobral, o custeio deles, de cada um, a cada 10 meses o que você gasta com custeio, dá para fazer outro hospital. Então, eu vou repetir aqui umas palavras do ex-ministro Adib Chatene, falecido há um ano atrás, que ele dizia: o problema na saúde, construir e equipar hospitais, com dinheiro você faz. O difícil é o custeio, você tem como, porque você tem no custeio, você tem não só os materiais e medicamentos, como você tem também os recursos humanos e os avanços tecnológicos. Porque a saúde, com os avanços tecnológicos, foi muito bom para a saúde de todo mundo. Você vê, por exemplo, a saúde do brasileiro hoje, em média, ele está vivendo 73 anos. Hoje você aqui no seu programa, você já vê entrevista pessoas com 85, 90, lúcidas. Então isso, na sua época que você, quando chegou aqui no Ceará, no rádio, era praticamente impossível. 50 anos era uma idosa, 45 anos era uma pessoa tratada como idosa já. Pois não, minha filha, pode perguntar. Esse é o problema, então. Por exemplo, hoje a gente enfrenta a crise na saúde, que a gente estava falando, e enfrenta também a crise, quem é que fica com a pasta, né, da Secretaria de Saúde. A gente, o doutor Carlile acabou se afastando, agora tem o doutor Henrique Javi, que está na pasta, mas ainda não está efetivo. Interino, né? Esse problema é justamente, então, essa falta de recursos. Qual é o problema da gestão, na sua opinião? Pois não, Marcelo, responda aí. Nessa linha, complementar um pouco, participei de alguns debates junto ao Gabinete Civil, com alguns colegas médicos e políticos também. O problema da crise da saúde passa, como o doutor Aramis falou muito bem, da gestão. A gente não tem uma gestão profissional no sistema de saúde. Você não resolve saúde pública sem uma abordagem técnico-científica. Porque você só vai resolver problemas como dengue, problemas como sarampo, que voltou agora, problemas como as doenças crônicas agora que estão aumentando no Ceará, as doenças cardíacas, o AVC. Você não vai resolver isso se não tiver dentro das secretarias do município e do estado pessoal tecnicamente qualificado e uma abordagem científica desses problemas. Então, tradicionalmente, esses cargos são preenchidos por critérios eminentemente políticos. Mas a política partidária. Isso equivale a dizer que os quadros estão sendo ocupados por pessoas que não estão aptas para a área. Você tem de conhecimento dos problemas. Também as melhores cabeças, né? As melhores pessoas que pesquisam e ensinam na área da saúde, formam os médicos e enfermeiros não são chamados para ocupar esses pontos estratégicos. Né? Isso é culpa política. Acho que sim. Eu acho que isso é uma questão de decisão política e diga-se de passagem que o governo atual, o governo do estado, tem uma preocupação de fato de dar um viés técnico a essa nova gestão, coisa que ainda não, digamos, aconteceu totalmente. Nós estamos há 7 meses e até agora ainda não temos uma definição clara, mas é nesse caminho. Que para dar certo tem que haver muita renúncia. Porque, na realidade, o que houve para que o governador fosse eleito foi uma grande coalizão. Então, é como você pegasse um bolo, colocasse numa mesa e partir várias fatias, e o cara dizer, essa fatia é minha, essa fatia é minha, aí e o povo que está lá fora vai comer o quê? É sobre o povo que a gente vai conversar depois do intervalo. O que o povo está comendo dessa sobra, dessa festa, parece que não é nada bom, não. Você está ouvindo a gente aí? Crise, filas, dificuldade para encontrar medicamentos nos postos, é assunto nosso. Depois desse intervalo aqui, bem rápido que a gente vai fazer. São 9h36. Tribuna Band News FM. Hoje aqui na Tribuna Band News, primeira edição. Posso já perguntar? Já pode. Tem, na verdade, um comentário aqui do nosso ouvinte, do final do telefone 4075. O que diz respeito à saúde pública, eu acho que só vai ter possíveis melhoras quando for obrigado o uso da saúde pública pelos gestores e representantes. Vocês acreditam nisso? É muito pertinente a observação, porque
quando os gestores precisam realmente de uma intervenção, eles procuram, via de regra, a rede privada. Ou então pegam uma UTI no ar e vão para São Paulo. Quer dizer, o que ele diz é muito pertinente, porque a saúde, para ela ficar com um atendimento realmente de qualidade, ela precisa que os próprios gestores públicos sejam atendidos dentro dela. Isso é muito pertinente, porque hoje nós somos bitributados nesse aspecto. É a mesma coisa que se diz em relação à educação, quando os políticos tiverem os filhos colocados na rede pública, a coisa vai melhorar. Sim. Não tem dúvida. Veja bem, hoje nós somos bitributados, porque o servidor público, de um modo geral, que está na ativa, ele contribui para o ISEC ou para o INSS, etc. Quando ele se aposenta, ele foi já tributado novamente, porque ele pagou para se aposentar e depois de aposentado passou a contribuir, continuar pagando. Sem falar que no próprio INSS aconteceu o fator previdenciário, que é um deflator da aposentadoria. Depois você, como não tem uma saúde de qualidade, você se vê obrigado, quando pode, a comprar um plano privado de saúde. Então, além de você ter, se você provasse para o governo que estava pagando um plano privado, o governo aliás, isso aqui vai servir até para os nossos escribas da OAB se debruçarem sobre isso, para ver se existe alguma brecha para que você já está pagando um público, descontando do seu salário, e você se vê obrigado a comprar um plano privado, você deveria deixar de pagar um público, pelo menos. Claro. Porque você está pagando duas vezes e bem para caro. E está pagando caro, principalmente quando você tem a família com 3, 4 pessoas ou quando você está acima de 50 anos de idade. Então isso é uma coisa que foi muito pertinente, essa pergunta desse nosso ouvinte. E sobre essa questão também do ouvinte, é bom dizer que, de qualquer maneira, apesar de toda a crise, o SUS presta alguns serviços que só são prestados pelo próprio SUS. Então, por exemplo, na área de transplantes, a fila para transplantes no Brasil é uma fila única, é uma só. E o campeão de transplantes não é a rede privada, é o SUS. Então, quando o gestor precisa de um transplante, um gestor, um político, um eminente empresário, etc., ele vai para o SUS. E aí é que ele, às vezes, tem o primeiro contato com um sistema que atende do mais pobre ao mais rico da sociedade. E ele segue a lista de espera? E ele segue sim a lista de espera. Não, e ele segue. Falando aqui porque às vezes pode acontecer de alguém facilitar a vida de alguém importante, não é? Sim, mas veja só, como há um controle social, há um controle de normas sobre a lista do transplante, isso não acontece, essa injustiça, vamos dizer assim, de alguém passar na frente de outro candidato. Isso mostra que o sistema, se for bem pensado, é viável. Se for bem planejado. Falando em filas, eu deixei aqui no ar uma pergunta sobre a repartando o bolo que o doutor Amici falou. Quem está no SUS ainda enfrenta o problema das filas, da dificuldade de não encontrar o médico quando é marcada a consulta, quando vai a um posto de saúde e não tem medicamento. Isso aqui em Fortaleza existe, deve existir no interior. Os nossos amigos estão acompanhando aí no Cariri, Crateús, Iguatu, Limoeiro, Quixeramobim, Sobral. Qual é a alternativa, qual é a perspectiva dessa mudança? Bom, eu não atuo na área pública, né? Que eu sou da área privada, mas observo, como todas as pessoas observam e acompanham através da imprensa, a dificuldade de gestão que tem a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza e as dos municípios de um modo geral. Agora mesmo no jornal hoje você viu que tinha a prefeitura oferecendo remédios vencidos. Essa é uma irresponsabilidade muito grande, que você sabe que um princípio ativo que está vencido, ele não vai ter ele só vai trazer malefício para a pessoa, não vai trazer mais nenhum benefício, talvez até mais malefícios. Agora isso tudo isso é como uma reação em cadeia. Se você tem realmente equipe, e a equipe é comprometida, como nos transplantes, como foi falado aqui, que o SUS, aliás, nas minhas primeiras palavras, eu disse que o SUS funcionava muito bem em algumas áreas. Outra área que funciona muito bem é na área de hemodiálise. A área da cirurgia cardíaca também funciona muito bem, porque são coisas que, se não funcionar bem, o paciente morre. Que há uma gestão nesse nicho. Nesse nicho há uma gestão. Sim. E a gente vê que o problema parece que é de gestão, por tudo que vocês estão avaliando aqui, não é isso? Você veja um dos problemas. Veja bem o seguinte, o Hospital de Messejana,
no governo Tasso Gereissati, ele passou por uma ampliação de leitos para fazer cirurgias cardíacas, hemodinâmica e tudo. De lá, do governo Tasso Gereissati para cá, tem se ampliado sempre o Hospital de Messejana, mas a demanda é muito grande, justamente por aquele aspecto de que o paciente está vivendo mais e ele está com mais consciência de seus direitos. E o Inova pretende também discutir esses pontos que são fulcros, assim, importantes para umas decisões? Olha, eu posso complementar, Dami-se, nessa discussão anterior, é que o sistema também, que é dividido classicamente em 3 níveis, que é primário, secundário e terciário, vamos dizer assim, o primário é aquele atendimento mais essencial, é o primeiro contato do paciente, o secundário já é um pouco mais complexo e implica em exames laboratoriais, implica em uma assistência maior, e o terciário vai para a linha do transplante, quaternário assim por diante. Esse sistema, ele não é integrado. Ele é desintegrado. Então, o primário não conversa com o secundário, que não conversa com o terciário. Então, não há uma continuidade na assistência do indivíduo. Essa quebra também não beneficia o paciente. De jeito nenhum. Isso aí é um prejuízo, é um desperdício de recurso enorme. Você tem um desperdício, inclusive, de informação. Esse é o maior desperdício que a gente tem no SUS hoje em dia. Então, o paciente não faz a prevenção do AVC, ele vai ter um AVC, vai ser atendido numa UPA. Nessa UPA, ele vai ser transferido, às vezes, para uma UTI. Três sítios diferentes, equipes diferentes, e o coitado do paciente fica totalmente perdido nesse processo. Em cada processo ele vai ter que começar do zero todas as informações. Exatamente, Donato. Esse é um dos problemas que pode ser inovado com tecnologia que já existe. Então vamos falar do o Inova Saúde, como o nome bem diz, né? Eu acho que o setor privado, de um modo geral, que paga os seus impostos e muito carga tributária bastante elevada nesse país, está vendo que não tem, que as coisas estão empancadas, então nós estamos querendo dar nossa contribuição. Eu, desde que assumi a presidência da Federação Brasileira de Hospitais, que venho defendendo as parcerias público-privadas na saúde, porque essa sectarização que houve na saúde, essa politização excessiva na saúde, só trouxe malefícios para a população. Porque você vê, por exemplo, não conversa com o setor privado. Quem se beneficiou com isso? Quem se beneficiou? Foram as operadoras e seguradoras de plano de saúde. Quer dizer, aqui em Fortaleza, no ano de 2006, você tinha 6% da população coberta com plano de saúde. Hoje você tem 28%. Você imagina o que é isso? Os hospitais privados, as clínicas privadas hoje, elas se mantêm somente com a saúde suplementar. Então nós estamos enxergando que o povo também, em função da própria situação que o país está passando, ele não está em condições de estar assumindo, além do que ela já paga para o setor público, tem que pagar um plano privado. Isso é um absurdo, quer dizer, as pessoas não estão vendo, não estão olhando para a população, não estão olhando para o cidadão. A área da pediatria, hoje em dia, é um suplício uma mãe que tem uma criança que tiver uma convulsão de madrugada, com uma febre alta, que ela não tem para onde levar. É verdade. Isso é um crime. O que está sendo feito com a pediatria, o que foi feito com a reforma da psiquiatria, a reforma psiquiátrica, que fecharam todos os hospitais psiquiátricos, eu acho que podia ter fechado. Mas não podia ter fechado todos, porque a doença mental não acabou. A pessoa que é esquizofrênica, ele já nasce esquizofrênico. Ele dali para frente, ele só vai tem que ter um acompanhamento. E a maioria das vezes, o alcoolismo é uma doença séria. Quando você chega uma pessoa alcoólatra, ele chega em casa alcoolizado, ele bate na mulher, ele quer matar a mulher, quebra tudo que tem dentro de casa, e ele tem que ter um tratamento, um acompanhamento. Isso no Brasil, eles criaram uns CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, que é o pessoal do crack chega lá, passa lá uma semana e já tem 10 na fila para entrar, são coisas pequenas, e quando a doença mental não acabou. Pelo contrário, com essa situação que hoje você vive de desemprego, de falta de perspectiva de vida, Marcelo, eu acho que isso só tem piorado. De modo que o Inova Saúde é um esforço, como está tendo a Coalizão Saúde em nível de Brasil, para que haja um desenvolvimento das parcerias público-privadas, no sentido de que você possa ter algum incentivo do governo, nem que seja na diminuição da carga tributária, para colocar a nossa rede privada em benefício de pessoas que, por acaso,
precise dela. Você vê isso que um quadro emblemático desse, Nonato, eu estou me estendendo, mas é porque é pertinente, um quadro emblemático foi o caso daquele executivo em Brasília, que chegou num hospital e foi para outro, exigiram calção, não sei o quê, e o cidadão terminou infartando e morrendo. Era um servidor federal de um ministério lá que foi motivo até da presidenta Dilma criar uma lei que proíbe o cheque calção, entendeu? Então, é por aí. O encontro Seminário Internacional de Saúde, Nova Saúde, vai acontecer no dia 5 na Federação das Indústrias, destinado a profissionais de saúde, gestores de instituições de cuidado e promoção à saúde acadêmicos, com palestrantes, com o médico e professor israelense Itzhak Peterburg, disse o nome correto? Sim. E as inscrições podem ser realizadas pelo site inovasaude-ce.com, aberta até o dia 5, certamente, o período de inscrição. Exatamente. Quero agradecer a presença dos senhores aqui, que dá um fortalecimento de que o pensamento de categorias médicas ainda pretende realmente adaptar-se à qualificação que se deseja para a saúde pública desse país. Seja no setor privado, seja no público, a gente tem ideias, e essa da Nova Saúde certamente é um progresso. Sem dúvida, tem luz no fim do túnel. Tem luz. Obrigado, hein? Um abraço, doutora Amici. Obrigado, doutor Marcelo. São 9h54 agora. Tribuna Band News FM Fortaleza.